E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Clash do Bruxo. Eu sou o Bruxo e venho trazendo mais um videozinho de Clash pra vocês aqui hoje. E sim, mais uma vez, um deckzinho de broca. Eu já postei no shorts do YouTube, na verdade, uma partida que eu tive contra X-Besta. E sim, esse deck tá incrível, cara. Tá um deckzinho muito melhor do que o outro que eu acabei trazendo pra vocês há um tempinho aqui no canal. Enfim, antes de mostrar o deck para vocês, eu peço que se inscrevam no canal, se entende, e ativem o sininho aí para poder receber todas as notificações quando sair vídeo aqui no canal. E assim vocês me ajudam a monetizar e a continuar trazendo conteúdo de Clash para vocês, tudo bem? Enfim, esse daqui é o nosso deck. Algumas partidinhas eu trouxe sem a evolução dos bárbaros, trouxe sem nenhuma evolução, não estive utilizando nenhuma evolução. Só na última ou penúltima partida, você entende? Na penúltima e última, que se não me engano, que eu trouxe a evolução dos bárbaros. É um deckzinho que tá funcionando maravilhoso. Lembrando que esse deck tem potencial gigantesco para a próxima temporada. A Broca vai ganhar, eu acho que dependendo da atualização que tiver, você entende? A Broca vai ganhar um pouco mais de vida. A Rainha Arqueira vai ganhar 8 segundos a mais, você entende? Utilizando a invisibilidade dela com a habilidade ativa. Então, tipo assim, é um deck que tem muito potencial. E lembrando que na próxima temporada, se você não quiser estar utilizando os bárbaros evoluídos, pode estar utilizando, você entende, a Valkyria evoluída. Ela vai vir muito forte pro jogo, você entende? E eu vou ver se eu consigo trazer esse deckzinho pra vocês com a variação da Valkyria evoluída, tudo bem? Mas enfim, bora pros nossos replayzinhos aqui. Foram essas daqui. Vocês podem ver, se entende, tem umas partidinhas aqui. As partidas aqui, se eu não me engano, são 5 partidinhas ou 6 que talvez eu traga pra vocês, dependendo se o vídeo não ficar muito comprido e demorado, né? Mas enfim, se entende, essa partida aqui, nem mesmo a evolução das minhas arqueirinhas eu estou utilizando. Eu resolvi não colocar, se entende, essa evolução, se entende, porque eu queria testar esse deck de verdade, porque eu tive que gastar dinheiro pra poder comprar a evolução dos bárbaros, se entende? Que eu não gosto muito de comprar, às vezes eu compro mais mesmo um PES Royale ou alguma coisa do tipo, pra poder trazer conteúdo pra vocês aqui, só que às vezes desanima porque não tá entrando nenhuma renda de certa forma dos vídeos que eu tô postando ainda, sabe? Então às vezes desanima um pouquinho, querendo ou não. Mas enfim, eu resolvi testar eles, eu testei boas partidas sem estar utilizando a evolução, para ver como que funcionaria. E cara, você olha o deck do adversário aqui, o cara tem lançador, ele tem tronco, ele tem, se entende, Valkyria, e ele tem, se entende, a domadora de carneiro. Cara, é uma carta forte, olha só o tanto de dano que a gente já causou nas duas torres do nosso adversário. Porque querendo ou não, esse deck aqui, raramente você vai jogar todas as cartas montuadas de um só lado, se entende, do seu adversário. Muitas das vezes, você vai ficar fazendo uma separação, porque você tem gangue de goblins, tem arqueirinhas, que você pode estar jogando divididas, você tem os bárbaros que podem estar jogando dividido, você tem os quebra-muros que você pode estar utilizando eles dividido, um para cada lado, você pode fazer um combo bem forte de cada lado do seu adversário. Lembrando que quando você está com uma carta campeã em campo, você não precisa ciclar tanto para poder pegar um próximo bárbaros, flecha ou bola de fogo, você entende, ou quebra-muros, ou você entende a broca. Você cicla um pouco menos, tendo uma vantagem gigantesca. Então eu recomendo sim que você utilize algum campeão, você entende, no seu deck, você entende, assim você vai conseguir rotacionar muito mais rápido. Enfim, você entende, quase que a gente conseguiu conectar aqui mais um quebra-muros. Eu não sabia, você entende, desse lançador dele, eu não fazia ideia ainda, eu pensei que seria talvez algum outro tipo de deck. Mas enfim, a gente está conseguindo passar bastante dano nessa torre dele. E a gente conseguiu, se entende, uma boa vantagem. Mesmo ele vindo, se entende, do jeito que tá vindo aí, a gente conseguiu, se entende, fazer uma defesa interessante. Vamos apenas tomar um hitzinho do Fantasma Real do lado da nossa outra torre, que não faz diferença pra gente. Os nossos bárbaros vão dar conta do recado aqui. Lembrando que eu acho os bárbaros, assim, de certa forma, uma carta bem interessante nesse deck. Claro que, por exemplo, para deck de gigante elétrico, aqui eu fiz uma defesa errada porque eu pensei que chamaria a atenção do Fantasma Real, infelizmente não chamou a atenção. A gente tomou dano, ele passou, você entende? Tanto que ele pensou que iria ganhar, mas não foi o caso, não é mesmo? Eu consegui passar um bom dano, você entende, nessa torre dele agora.
E, enfim, você entende? Lembrando que a gente vai ter um pouco de desvantagem, querendo ou não, você entende? Se a gente pegar aquele famoso deck de gigante elétrico com lançador, arqueiras evoluídas, relâmpago e tornado, porque querendo ou não, você entende? Ele pega um pouco de vantagem. Mas enfim, a gente fechou, você entende? A torre aí, mesmo a gente tendo tomado bastante dano, você entende? Por conta daquele fantasma. E essa foi a primeira vitória, você entende? Que eu tive com esse deck. Essa daqui foi uma variação de deck, assim. Lembrando, você entende que esse deck que eu peguei do adversário aqui agora, você entende, é um deckzinho que, querendo ou não, eu já vi bastante gente utilizando. Eu fiz a separação dos quebra-muros atrás da torre do rei para poder colocar as nossa ganguezinha, você entende, separada aqui em cima, para poder saber, você entende, quais tipos de carta que ele queria para defesa, essas coisas do tipo. Aqui eu tentei evitar tomar um pouco de dano na torre, você entende, para não dar, de certa forma, vantagem para o nosso adversário, porque até então eu não sabia que tipo de deck ele estaria utilizando. Aqui eu gastei os bárbaros, eu não sabia, ele tentou fazer um predict no meio, querendo ou não, esse predict saiu um pouco caro para ele, porque ele gastou o tronco, ele teria que gastar, você entende, ali, o canhãozinho. E eu poderia, você entende, pegar e fazer uma pressão do lado oposto, se eu quisesse, você entende, que teria dado bom, muito bom, na verdade, de certa forma, só que é, por não conhecer, você entende, o deck do meu adversário, eu preferi não optar pela pressão. Porque eu queria ver, você entende, qual era o tipo de condição de vitória que ele estava utilizando ainda, você entende. Aqui, na hora que eu utilizei, você entende, a broca, ele tacou, você entende, os esqueletinhos, eu já utilizei as flechas para passar um pouco de dano. E agora ele vai vir com corredor e pirotécnica, se eu não me engano, atrás, como eu imaginei. Mas, querendo ou não, a gente tomou um pouquinho de dano, você entende, relativamente bem complicado na nossa torre. Mas como eu já tinha em mente, você entende, o tipo de carta que ele estaria utilizando, eu peguei e agora eu já sabia, você entende, qual o tipo de defesa que eu poderia fazer, e também eu já sabia que a pirotécnica dele era evoluída, por isso que eu não me preocupei em gastar as flechas naqueles esqueletinhos para dar um pouco de dano na torre dele, porque ele também não sabia da bola de fogo, você entende, e nem, se entende, da rainha arqueira ainda, se eu não me engano. Aqui ele veio, você entende, com uma pressão interessante, ele dividiu aqui, a gente tomou um pouco de dano, mas querendo ou não, você entende, ele não passou de certa forma tanto dano assim, porque ele fez uma utilização, gastou 3 de elixir ali de certa forma à toa, porque ele tomou muito dano na torre dele. E aqui eu já imaginei que ele fosse vir com a pirotécnica ali atrás, evoluída, por isso que eu já ciclei a bola de fogo, você entende? Eu já sabia de certa forma essa jogada que ele poderia fazer. E agora, como eu já tinha tudo separado e dividido, aqui eu consegui defender muito bem a minha arqueira. Eu poderia ciclar as flechas ali em cima, você entende, causando um bom dano. E ele pensou que eu não teria elixir para as flechas. E vacilou muito feio. Tanto que ele até desistiu da partida, porque não adiantaria, você entende, ele tentar resistir, porque ele iria tomar 3 coroas de todo jeito. Porque ele vacilou muito naquele tronco que ele jogou mal feito, na habilidade do Pequeno Príncipe, você entende? E aqui a gente fechou de 3 coroas. Foi uma partidinha, você entende, de certa forma, ele tinha vantagem, querendo ou não, você entende? O problema dele é que ele não tinha tantos feitiços assim. Mas, enfim, aqui, essa partidinha de X-Besta, eu joguei muito bem, eu não vou mentir, eu joguei bem demais, eu só vacilei em alguns pontos, que foi numa defesa da X-Besta, que eu acabei, você entende, fazendo uma utilização errada da nossa rainha arqueira. Aqui, você entende, no meio dessa partida, pelo ciclo que ele fez, você entende, eu imaginei que poderia ser o X-Besta, você entende, um deckzinho de corredor, ou talvez até mesmo, quem sabe, você entende, um deck bait, você entende, de balão, você entende, com mineiro, mas como ele não utilizou, você entende, as jogadas, eu fiquei optando entre essas duas, que era X-Besta, você entende, ou até mesmo, você entende, corredor. Mas, de acordo com o tempo que ele foi gastando, eu percebi que não estava vindo corredor, você entende? Eu logo imaginei que poderia ser uma X-Besta, e querendo ou não, jogar contra deck de X-Besta é uma coisa muito chata. Aqui ele gastou uma bola de fogo, de certa forma não foi muito boa, porque eu vou conseguir conectar o quebra-muro. Ele teve que gastar mais elixir do que gostaria, tomou um bom dano, você entende, para nossa broca. Aqui ele já faria, você entende, a primeira utilização, você entende, da X-Besta dele. Eu utilizei em cima, eu tava segurando as flechas esperando, você entende, uma possível pirotécnica, mas
Ele não jogou a pirotécnica, então você entende, eu não precisei me preocupar e até o momento eu já sabia também que ele estava com a pirotécnica evoluída. Por esse motivo, você entende que eu, eu estava de certa forma tranquilo porque eu poderia predictar algumas jogadas que ele poderia fazer e também tem a bola de fogo. Então, ficava, se entende, mais tranquilo, se entende, pra gente. Esse deck aqui no Elixir vezes 2, ele é um deck que vai ciclar, se entende, perfeitamente. Você vai conseguir colocar, se entende, bastante quebra-muro e até mesmo, se entende, vai conseguir colocar bastante broca, se entende, na torre do seu adversário. Lembrando que a broca ela não vai dar dano, se entende, só com os goblinzinhos. Ela dá dano de surgimento, que se eu não me engano é 33 de dano, se entende, de surgimento no nível 13. No nível 14, desculpa. E então, querendo ou não, você entende, duas brocas já direto na torre dele, você entende, daria 66 de dano pra gente, fazendo com que a gente tivesse uma boa vantagem. Aqui foi muito bom, você entende, essa bola de fogo que ele gastou aí, porque eu poderia pegar, você entende, e fazer um ciclo dividindo, você entende, as minhas cartas e guardando as flechas, você entende, para poder pegar, você entende, uma possível pirotécnica. E ele estava ligado nisso, por isso que ele não estava utilizando ela em campo, você entende, como ele deveria utilizar. Mas enfim, no começo, assim, foi uma partidinha bem complicada. Mas aí eu fui entendendo um pouco mais da jogada dele, de como que ele iria estar fazendo, e aí eu consegui, você entende, uma excelente vantagem. Nessa bola de fogo a gente pegou uma boa vantagem. A parte boa de você ter a gangue de goblins e também, se entende, os bárbaros, né, em mãos, é que você pode dividir eles fazendo jogadas interessantes desse jeito aí. A gente causa dano dos dois lados e pega uma vantagem maravilhosa contra X-Besta. E mesmo que ele tente predictar uma bola de fogo no meio da arena, você entende, ele não vai conseguir, de certa forma, passar tão bem. Aqui eu coloquei, você entende, a nossa broca para fazer uma defesa, você entende. Eu acho que eu deveria ter tacado ela na torre em vez de ter colocado ali, mas eu fiquei, de certa forma, com receio dele pegar e utilizar, você entende, a bola de fogo e tirar os nossos bárbaros juntamente com o tronco, porque eu tinha perdido, você entende, o ciclo de cartas dele, porque não estava contando mais o ciclo dele, por esse motivo. Enfim, aqui eu já separei os bárbaros de novo. Você vê, aqui eu não dou vantagem de nenhuma maneira para ele, se entende, pegar e tacar, se entende, a bola de fogo dele. Todos os bárbaros que eu tô jogando aqui são divididos. Eu divido sempre 3 para um lado e 2 para o outro, ou 3 para a esquerda, se entende, ou 3 para a direita. Eu sempre faço essa divisão. Nessa hora aqui eu acabei vacilando na defesa, eu não deveria ter colocado os quebra-muros na frente, eu deveria ter colocado eles mais atrás, dando chance de juntar um pouco mais de elixir, se entende, e fazer, se entende, uma defesa melhor. Aqui, se entende, eu consegui, se entende, fazer um ciclo bom, consegui pegar uma excelente vantagem com essa bola de fogo. Lembrando que a gente já deu 1580 de dano na torre dele. Aqui, eu não precisaria me preocupar tanto, porque eu tinha as cartas do outro lado para distrair a X-Besta dele. Eu só precisaria ficar fazendo um ciclo tranquilo. Aqui eu peguei uma ótima vantagem também com as flechas. Enfim, essa daqui foi a última broca, se entende, acompanhada de uma bola de fogo, que eu consegui, se entende, pegar e levar a torre dele. Ele gastou a bola de fogo também, mas não tinha mais o que ele poderia fazer, se entende? Então foi checkmate, né? Mas enfim, foi uma partidinha interessante, foi uma partidinha onde que eu olhei assim, eu falei, cara, esse deck, se entende, ele tem um potencial gigantesco. Aí a partir de agora, se entende, eu comecei a utilizar o quê? Os nossos queridos bárbaros evoluídos. Se eu não me engano, essa partidinha agora eu peguei um adversário que tá utilizando Mega Cavaleiro, isso mesmo. Lembrando que a condição de vitória dele é o seguinte: coloca tudo na arena e mete o gelão, se entende, pronto. Mas, querendo ou não, se entende, é um deck forte o dele, se entende, porque se ele conseguir fazer, colocar bastante cartas baits do jeito que ele tem, se entende, mais uma mini P.E.K.K.A de um lado, o Mega Cavaleiro do outro lado, ele tem a vantagem de poder pegar e congelar, então fica difícil para poder se defender. Aqui ele vai gastar o Mega Cavaleiro dele, se entende, gastou o Mega Cavaleiro, querendo ou não, um pouco errado, porque ele tomou, se entende, um bombardeio, um quebra-muro na torre dele, mas infelizmente eu tomei o Mega Cavaleiro, só que querendo ou não, se entende, não tomei tanto dano de certa forma, mas foi uma pena que eu não consegui fazer a ativação de torre. Querendo ou não, aqui ele já começou na vantagem, você pode olhar, poxa, já tomei 1000, mas fiquei, se entende, apenas com 1800 de vida na torre, se entende, dei
Deixei a dele com 2.700. Parecia, você entende, que a partida, querendo ou não, já estava perdida, mas não é bem assim, né? O jogo, a gente vai até o fim, a gente não desiste. Aqui os nossos bárbaros foram para um único lado e, querendo ou não, isso foi um pouco ruim, porque ele vai congelar ali em cima. A parte boa, você entende, é que ele congelou. Quando ele fez isso, você entende, ele automaticamente já perdeu a partida, porque se liga, cada hit com bárbaro acerta, você entende, na carta do seu oponente ou na torre do seu oponente, eles ficam enfurecidos, fazendo com que eles ataquem muito mais rápido, causando muito mais dano. Aqui, você entende, eu esperei um pouquinho para poder fazer uma defesa do cavaleiro dele, e esperei para pegar e fazer a ativação de torre, e assim, você entende, poder remover, você entende, essa pirotécnica dele de campo. Querendo ou não, aqui a gente já tava com a partida ganha, você entende? Eu não precisaria nem atacar, eu só preciso ficar defendendo, que ele não vai passar de jeito nenhum. Eu tenho a broca para fazer uma ótima defesa e distração. Eu tenho os quebra-muros para puxar para um lado, do jeito que eu fiz aqui agora, só que o Mega Cavaleiro dele voltou. E ainda por cima ele tomou, você entende, um quebra-muro na torre. Aqui eu separei, você entende? Eu vou utilizar a broca como defesa, você entende? Separei também, você entende, a nossa ganguezinha de goblins. Aqui eu vou estar utilizando, você entende, os nossos bárbaros evoluídos. Ele tá com o Mega Cavaleiro, esse Mega Cavaleiro dele, você entende, não vai conseguir causar nenhuma dor de cabeça pra gente. Conectei mais um dano na torre dele. Aqui, você entende, ele já ia tomando 3 coroas. Se eu tivesse mais um pouco de tempo, eu teria levado mais uma torre dele, mas enfim, você entende. Foi interessante, uma partida interessante, que eu precisava muito pegar uma partida assim com o Mega Cavaleiro, e mesmo assim o nosso adversário não conseguiu ter nem um pouco de vantagem, mesmo com a pirotécnica evoluída, que ela é muito forte, principalmente com uma combinação, você entende, igual aqui ele fez, que é Mega Cavaleiro na frente, pirotécnica evoluída logo atrás, então acaba passando, você entende, um dano absurdo. Aqui o nosso adversário tá com o famoso deck de 2.6, aquele deck que utiliza os esqueletos evoluídos, Pequeno Príncipe, Encomenda, Tronco, você entende, Terremoto, Espírito de Gelo e Porcada, e Canhão, é claro. É um deckzinho, querendo ou não, é um deck bem difícil. Aqui ele tá como ele tava utilizando, você entende, o Pequeno Príncipe dele em nível 13, então ele me dava uma vantagem de bola de fogo, porque a minha bola de fogo, você entende, tá... como tem essa temporada, você entende, a minha bola de fogo, você entende, ela tá no nível da minha torre, que é nível 15. Então mesmo se o Pequeno Príncipe dele fosse, você entende, nível 14, eu conseguiria atirar com uma única bola de fogo. E assim a gente fez um ótimo dano na torre dele. Aqui eu tava esperando porque eu já sabia que ele tava com a porcada em mãos. Então eu tava esperando ele vir, você entende, com a porcada dele. Tava segurando os bárbaros para poder dividir se fosse necessário, como eu fiz agora. Como ele não veio, você entende, com a porcada dele, eu já fiz logo uma utilização, você entende, de broca aqui. Já pude também tirar o Pequeno Príncipe dele de campo. Automaticamente, você entende, já conseguimos aqui fazer um bom dano. E sem falar do outro lado, que o nosso bárbaro também colou. Então a gente conseguiu causar assim um excelente dano. E também, você entende, esses nossos goblinzinhos lanceiros conseguiram causar um ótimo dano. Eu também já estava segurando a bola de fogo, caso ele fosse vir com a porcada de um único lado. Mas eu imaginei que ele não fosse ser tão leigo assim, você entende, de vir, você entende, com eles apenas de um lado, sabendo que eu tenho bola de fogo. Se eu não me engano, ele só não sabia que eu tinha flechas nesse deck ainda. Mas enfim... Eu tava esperando, tanto que eu não gastei a bola de fogo, mas eu já suspeitava que ele fosse fazer esse tipo de jogada, separando os esqueletos evoluídos para cada lado, utilizando a porcada na frente. Mas aqui eu não me preocupei, porque eu tenho uma excelente defesa, tanto que eu já gastei a flecha de um lado, utilizei a habilidade da Rainha Arqueira, você entende, aqui ele não conseguiria, você entende, tancar, por mais que os esqueletinhos dele estavam se clonando, você entende, ele não conseguiria, porque a nossa defesa é uma defesa sólida, a gente pode tacar a bola de fogo se precisar. Aqui eu já comecei a puxar, você entende, do outro lado, por conta da defesa que ele fez. E eu só fiquei esperando, eu não precisava me preocupar na defesa desse guardião real dele. A gente já tinha causado um excelente dano na torre dele. Aqui eu gastei a bola de fogo porque eu tentei dar um predict, de certa forma, porque eu pensei que ele ia vir com a porcada dele logo atrás do Pequeno Príncipe. E teria sido uma jogada de certa forma interessante. Aqui ele mandou muito mal. Porque, querendo ou não, mesmo se eu não tivesse, você entende, com as flechas, você entende, os esqueletinhos dele não passariam.
Aqui, você entende, eu já utilizei uma broca logo atrás da torre, você entende, eu imaginei que ele fosse fazer esse tipo de jogada. E partidinha dele sim pra casa. Eu imaginei que ele fosse colocar, você entende, a encomenda real na frente. Sem falar que a torre da esquerda dele, você entende, também já estava prestes a cair. Enfim, essa daqui foi mais uma partidinha contra um deck de 2.6. Eu vou trazer pra vocês, eu não tava querendo trazer. Mas enfim, eu vou adiantar um pouquinho, porque o vídeo já tá ficando longo demais. Até o momento, você entende, eu imaginei que poderia ser, você entende, um deckzão ou de porcos, ou de corredor, ou até mesmo, você entende, aquele famoso deckzinho, você entende, bait de barrilzinho, de balão, na verdade, com mineiro, você entende, e o Golem de Elixir. De Elixir não. O Goblin de Neve, né? Se eu não me engano o nome dessa carta dele, eu esqueci. Enfim, os bárbaros que eu taquei tudo junto ali, você entende? Eu arrisquei muito, na verdade, tacando esses bárbaros ali, porque ele poderia ter uma bola de fogo. Se ele tivesse, ele teria causado muito mais dano do que ele causou agora na nossa torre, você entende? Mas não foi o caso, né? Então a gente conseguiu pegar uma vantagem, você entende, muito boa nisso. Principalmente porque ele não tá utilizando um feitiço tão bom contra as nossas cartas. Ele tá utilizando o que? Tronco, se eu não me engano, e terremoto. Em resumo assim, você entende? O terremoto dele não tira, você entende? Os nossos bárbaros evoluídos de campo, você entende? Muito menos a nossa rainha arqueira. Então nesse momento aqui, você entende? Eu já imaginei que talvez ele pudesse fazer alguma pressão, você entende? Com o corredor, você entende? Ou os esqueletos evoluídos dele, por isso que eu já utilizei a habilidade para poder tirar, você entende? Essa mosqueteira de campo, e também já utilizei aqui, tanto que ele nem conseguiu colar na torre, eu já dividi para um outro lado. E também vou fazer, você entende, uma divisão, você entende, dos nossos quebra-muros. Aqui a gente conseguiu defender muito bem, a nossa rainha arqueira pegou, você entende, uma vantagem gigantesca. E assim a gente já levou a torre dele no chão, porque os nossos bárbaros evoluídos, lembrando, se o bárbaro evoluído colar na sua torre, cara, pode ser 2 ou 3, vai levar a sua torre. Você pode ter certeza disso, vai derrubar a sua torre, você entende, sem problema nenhum. Aqui, você entende, eu já gastei logo a broca, porque eu sabia que ele ia fazer a jogada do corredor, ele tava, de certa forma, já entrando em desespero, você entende, então eu imaginei que ele pudesse fazer isso, eu coloquei os bárbaros adiantado, eu queria muito dar 3 coroas nele. Acabei aí, de certa forma, afobando um pouco, não deveria ter feito isso. Não deveria mesmo, mas eu fiz uma pressão, você entende? Fazendo com que ele não conseguisse jogar tanto, você entende? Agora, nesse exato momento, eu sabia que ele ia vir com o corredor, por isso que eu já separei logo a nossa ganguezinha e coloquei, você entende, os nossos bárbaros em mãos para poder fazer a defesa. Ele gastou o tronco, ele não conseguiria passar nem se ele quisesse. Já estava preparando a bola de fogo, mas aí, você entende, ele tacou os esqueletinhos, utilizei as flechas. A gente, com toda certeza, se tivesse forçado um pouquinho mais, a gente teria dado 3 coroas nele. Mas enfim, o importante é que a gente ganhou, e sim, esse deck de broca tá muito forte, cara. Eu acredito que seja muito mais forte ainda para a próxima temporada. Mas enfim, eu não vou enrolar muito, esse daqui é o nosso deck. Desejo para vocês um feliz ano novo, de verdade mesmo, que seja um ano muito bom para todos nós. E abraço do bruxo e até o próximo vídeo, e fui!